Nós convidamos a todos para abrirem as vossas Bíblias, juntamente comigo, a palavra do Senhor, em 1 Coríntios. Hoje é o nosso culto que nós denominamos pentecostal. Nós somos da Assembleia de Deus, da CGADB, ligada à CGADB, e nós cremos nos dons, cremos na palavra, cremos em milagres, e estamos aqui para falar de como realmente é o poder de Deus, de como realmente o Senhor opera pela sua palavra. E hoje o versículo, nós vamos ficar apenas com o início dele, do versículo 10. Versículo 10, que diz assim, 1 Coríntios, capítulo 12, nós já até fizemos um apanhado geral desse capítulo. Hoje eu vou fazer só um resumo desse capítulo, ok? Para que você entenda bem, e logo após nós estaremos falando sobre 4 coisas a respeito dos milagres, ok? Verso 10 diz assim, há outro operações de milagres. Na linguagem de hoje diz assim, uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, ok? O texto original grego diz aloder energematar dunameon. Esse é o sentido, traduzindo aqui, a outro, não é? Aqui está no dativo, para outro, e perceba que as duas palavras que se seguem, energemata e dinameon. Dinameon, as duas palavras, elas estão no plural, ok? Então nós estaremos abordando essa temática. Milagres são possíveis? Eu pergunto, antes de nós entrarmos propriamente no assunto, você que me escuta, você crê em milagres? Você acredita que ainda Deus usa pessoas com operações de maravilhas? Você crê no sobrenatural vindo do Espírito Santo de Deus? Por que eu estou fazendo essas indagações, essas interpelações? Porque prestem bem atenção, esse terreno do milagre, esse terreno aonde Deus opera, só pode entrar nesse campo quem tem fé. E quem acredita de fato no que a Bíblia diz. Se você não acreditar realmente no que a Bíblia diz, você não vai aceitar isso aqui que o apóstolo São Paulo escreve. Aliás, você não vai aceitar o conteúdo expansivo dessa coleção sagrada, desse livro sagrado, a palavra de Deus. Então, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Você crê que ainda milagres acontecem? Mas, pastor Zéu, por que o senhor está fazendo essa interpelação? Porque nós temos vários que se dizem cristãos e alguns teólogos que não creem, e até alguns pregadores que não creem mais nos milagres que a Bíblia relata. E o interessante é que nós devemos atentar para uma coisa, quando falamos nesse quesito do milagre. Quando nós lemos esse capítulo, nós podemos analisar que o apóstolo São Paulo ele está tratando de duas questões. A primeira, ele está tratando do culto. Dirigindo-se à igreja de Corinto, ele começa a reclamar para esta igreja a falta de ordem, a falta de equilíbrio, a falta de coesão, a falta de uma harmonia no quesito culto. O apóstolo São Paulo, ele é bem categórico, não pode haver desordem, bagunça, baderna, desequilíbrio no culto. O culto, o cristão deve fazer para adorar a Deus,
para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Então Paulo ele está dentro de um contexto geral de 1 Coríntios, querendo despertar a igreja para que no culto eles tenham ordem, eles tenham equilíbrio. Aliás, 14:40 lá de 1 Coríntios está escrito assim claramente: seja feito tudo com decência e ordem. Então Paulo ele busca um culto com equilíbrio, um culto com ordem dentro dos princípios cristãos. A segunda coisa é quanto aos dons. A igreja ela não estava sabendo como usar esses dons. E o apóstolo São Paulo escreve para corrigir essas desordens acerca dos dons. Estava havendo um certo egoísmo, porque alguns diziam que os melhores dons eram aqueles que evidenciavam mais popularidade, mais operosidade, mais grandeza. E de modo bem analógico, orgânico, Paulo toma a palavra soma, corpo, para explicar toda essa questão. E ele diz que num corpo há diversos membros, mas dentro desse corpo não há concorrência, porque todos os membros do corpo trabalham unificados para a promoção do corpo. Então, é por isso que Paulo usa a palavra soma. Ele traz essa ideia de união, de harmonia e de crescimento e de interesse de uns para com os outros, usando a palavra corpo. Então você tem culto, você tem dons e você tem corpo. O apóstolo de São Paulo ele quer mostrar que cada membro se interessa pelo outro. O apóstolo São Paulo quer mostrar que quem tem dons deve usar para o bem do corpo. O apóstolo São Paulo quer mostrar que os dons não causam desordem, desequilíbrio. Os dons são usados para o bem do corpo. É por isso que ele diz: vocês precisam ser espirituais, pneumáticos, como eu já expliquei aqui. E também ele diz: vocês precisam ser, sabe o quê? Vocês não podem ser ignorantes, porque quando ele usa essa palavra aí, ignorantes, se vocês forem ignorantes, vai acontecer toda essa desordem, essa baderna como está acontecendo aí em Corinto. Então perceba que o apóstolo São Paulo, ele não vai cercear o direito de alguém glorificar, o direito de alguém adorar, o direito de alguém falar línguas. Você não encontra em momento algum Paulo dizendo: olha, isso aqui era só para os dias de Moisés, isso aqui era só para os dias de Elias, de Eliseu. Não, Paulo não atrapalha nada. Paulo não atrapalha nada. Inclusive, a hermenêutica de Paulo, ela é elástica, ela é uma hermenêutica que se firma em todo o viés velhotestamentário. Então perceba que Paulo não proíbe nada, ele quer apenas orientar para que os crentes façam tudo da maneira correta. Então, abrindo aqui um parêntese, nós que somos pentecostais, eu estou falando do pentecostal que ama a Bíblia, eu estou falando do pentecostal que estuda a palavra, eu estou falando do pentecostal que ama as escrituras. Ele vai saber o que é poder de Deus, o que é ação divina, mas também vai saber distinguir o que é meninice, o que é apenas farofa, o que é apenas movimentos. Em momento algum nós nos opomos, em momento algum nós queremos cessear a ação do Espírito Santo. Jamais. Nós cremos nos dons, cremos no poder de Deus. Agora, que há muita meninice, que há muito exagero, que há muita falta de palavra, o que desqualifica a real essência do poder de Deus, isso está acontecendo no nosso meio, o que é lamentável. Mas eu estou dizendo aqui que o Espírito Santo, ele opera. E deixa eu dizer uma coisa a mais para os irmãos. Quem não acreditar no sobrenatural não pode ler esse capítulo aqui. Por quê? Porque Paulo, aqui ele está tratando de dois tipos de dons.
ele está tratando dos dons sobrenaturais, que na verdade eles só acontecem dentro de uma esfera divina, como por exemplo, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, discernimentos de espírito. E esse que eu vou falar daqui a pouco não se dá no viés humano. Já imaginaram essa palavra de sabedoria, essa palavra do conhecimento? Alguns estudiosos falam que é penetrar na própria mente de Deus. Então perceba que aqui você tem os dons sobrenaturais, que na verdade eu posso dizer que eles são o âmago dessa estrutura desse texto. Mas o apóstolo São Paulo, nesse mesmo capítulo, quando você segue a leitura, ele vai falar lá no versículo 28, sobre os ministérios, que aí você tem a palavra diaconia, você tem a palavra serviços. Primeiro você tem carisma, que apontam para os dons do Espírito Santo, e você tem diaconia, que são os serviços, ministérios. E aí você tem aqui os ministérios que envolvem o pastor, que envolve o mestre, que envolve o apóstolo, que envolve o evangelista. Alguns supõem, quando Paulo diz procurai os melhores dons, alguns teólogos, inclusive Donald Stamp, eles dizem que quando Paulo fala dos melhores dons, que na verdade ninguém pode classificar qual o melhor dom, qual o maior dom, porque todos vêm do Espírito Santo, mas eles dizem que nessa categoria, os dons ministeriais, como por exemplo, aí no 28, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, ele diz que priorizando o ministério, eles dizem que aparece aí o dom de apóstolo, o dom do mestre, como sendo prioritários para levar a igreja à edificação. Porque lendo Efésios 4, 11, 12, aí a Bíblia diz para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o ministério de pastor, o ministério do mestre, o ministério do apóstolo, que hoje figura como sendo missionário, na verdade, é bem expansivo dentro dessa particularidade, ok? Então, o que eu quero dizer aos nossos queridos irmãos é que para se acreditar nisso aqui, só se realmente você for espiritual. Se você não for espiritual, você não vai crer, você não vai aceitar, você vai dizer que isso aqui foi lá para o tempo dos apóstolos. E eu já disse aqui que a minha Bíblia não é museu. Eu não acredito em uma Bíblia que para cada etapa ela tem um período para a sua eficácia. Eu não acredito assim. Eu creio que o Deus que operou lá no Velho Testamento com Moisés é o mesmo Deus que opera hoje. E quando se fala dessa operosidade dos dons, que alguns dizem que esses dons cessaram, você pega a história, bem aí século XVIII mais ou menos, você vai ver George Miller, você vai ver John Wesley, você vai ver Moody, homens que foram usados poderosamente com esses dons. Então, eu creio na operosidade e atualidade dos dons através da igreja, para o benefício do corpo que é a igreja, ok? Então, se você não crê no sobrenatural, você não vai crer nos dons de curar. Se você não crê no sobrenatural, você não vai crer no dom de falar línguas, variedades de línguas, discernimentos de espírito. E hoje, o Espírito Santo nos usa, por exemplo, discernimentos de espírito. A Bíblia nunca diz que nós vamos ter tudo, que a Bíblia ela vai explanar tudo para nós. Não, tem coisas que nós desconhecemos. Aí vem o Espírito Santo nos usando com o dom de discernimento para saber se determinado ensino ou doutrina ou alguém ou um profeta está sendo verdadeiro ou não. Então, o Espírito Santo, ele nos usa com isso. E nós não podemos descartar essa ação sobrenatural de Deus. E o grande problema hoje de alguns crentes falarem assim: esse pastor aí não crê nos dons, não crê no poder. Sabe por quê? Porque não lê Bíblia. Quem lê Bíblia
vai entender claramente que Deus usa, que Deus abençoa, mas que tem a palavra dele, que é o alicerce correto para nós entendermos as coisas, ok? Então nós precisamos analisar isso para não criarmos confusão. Alode energemata dinameon. O que você tem aqui? A outro. Aqui a outro é dado pelo Espírito Santo. E quando você pega essa palavra que aparece aqui no texto, energemata, operações, essa palavra operações, ela é muito importante nós falarmos dela aqui, que na verdade ela fala daquilo que traz resultados. Essa palavra aí, ela trata de resultado de uma operação. Então, quando você pega essa expressão energemata, ela está falando de algo que traz resultado, aquilo que foi feito. Aquilo que foi feito. Mas logo em seguida você tem a palavra dunamis. Essa palavra dunamis, ela é a palavra poder. Se você analisar Atos 1:8, está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está aqui, deixa eu só conferir aqui esse texto convosco, para que a gente entenda bem direitinho a palavra de Deus. Atos capítulo 1, verso 8. Vamos analisar isso, ok? Para que a gente analise bem. Atos 1, 8. Está aí, ó. Dinamim, poder. O interessante é que essa palavra dinamim ou dunamis, essa palavra, ela fala de capacidade, habilidade, poder. Mas essa palavra também, ela aponta, na tradução que eu fiz aqui, ela aponta para poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Poder para realizar milagres. Milagres. Prestem bem atenção que a palavra milagres, ela aqui está sendo entendida como, olha aí, como dinameon. Dinameon. Se você analisar essa expressão milagres, como o próprio texto está traduzindo, fala de capacidade, fala de poder, fala que o Senhor habilita alguém para operar milagres. Se você pega o teólogo David Lean, quando ele escreve sobre isso, ele diz o seguinte: a operação de maravilhas consiste em dois plurais: dunamis, façanha do grande poder sobrenatural, energema, resultados eficazes. Ele diz que o Espírito Santo, ele capacita alguém com poder, que dá proteção, provisão e capacidade para expulsar demônios e para alterar certas circunstâncias. Isso é muito interessante. Alterar certas circunstâncias, ou até juízo, até pronunciar juízo, sentença. Vocês já imaginaram o que é esse dom de operação de milagres de Deus, do Espírito Santo em nós? Isso é muito sério. E é maravilhoso. Inclusive, David Lean diz que a manifestação do reino de Jesus, quando ele veio a essa terra, foi na demonstração de poder e de maravilhas. Quando João pergunta: és tu mesmo que havia de vir, ou temos que esperar outro? Jesus não foi mostrar argumentos lógicos. Ele diz: olha, vai dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Prestem bem atenção que tudo isso aí é caracterização do dínamos. E quando você pega essa expressão, Brandt, ele diz que essa capacidade do dom de milagres é como uma dinamite. E vocês sabem que essa palavra dinamite, ela se tornou até moderna dentro do texto, porque usa-se ela, a essência da dinamite, a natureza da dinamite é a explosão. Ela pode implodir um prédio em minutos.
O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que o Espírito Santo, ele traz resultados eficazes, operações grandiosas, com o dom da operação de milagres. De milagres. E o mais interessante, queridos, que eu quero dizer aqui para vocês uma coisa. David Lean, ele diz que quando você lê João 2, que fala de milagres, por que os milagres de João são vistos como sinais? A palavra sinal que ele traduz aqui, ele está dizendo que João está enfatizando o valor como sinal para encorajar os crentes de todas as épocas e tempos a buscar esses dons. Qualquer teólogo que aparece por aí dizendo que não existe mais esse dom, que foi só para o tempo dos apóstolos, foi para uma missão especial, eu não creio assim. Eu vou dizer por duas razões que eu não creio assim. A primeira, Malaquias 3,6 está escrito: eu sou o Senhor e não mudo. A segunda razão, porque eu creio que Deus ainda opera com isso, é porque lá em Hebreus 13:8 está escrito: Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Aleluia. Você crê em milagres? Você acredita em milagres? E já imaginou se agora o Espírito Santo explode dentro de você operações de maravilhas, usando você, usando a sua vida? A Bíblia está falando aqui que Ele é o mesmo ontem. E o interessante, queridos, é que quando eu analiso isso aqui, o Espírito Santo, ele com o dom de operações, de milagres, ele faz coisas extraordinárias através de você. O próprio Howard Carter, ele diz o seguinte: por meio desse dom, o Espírito Santo altera, põe de lado, muda até leis para operar o sobrenatural. Isso aqui é para quem crê. E você tentar explicar o que é sobrenatural com a tua lógica humana é a mesma coisa de você tentar querer colocar todo o oceano em um copo d'água. Não tem como. Não tem como. Então prestem bem atenção, que nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas milagres, pastor Zéu, são possíveis ou não são possíveis? Milagres acontecem ou não acontecem? Sabe por que isso surgiu? Deixa eu dizer para vocês aqui. Eu vou tentar lembrar de alguma coisa. Quando nós vamos lá para 1350, 1650, quando vem o Renascimento, a partir desse momento, o que é colocado em voga, o que é colocado em evidência, é a razão humana. É a terra e não o céu. É a partir daí, com a vinda do iluminismo, que começa a surgir interpretações que depreciam a Bíblia, os milagres, a fé, a palavra de Deus. O que vai prevalecer é a razão, é o conhecimento científico. A partir do momento da Renascença, a Bíblia é colocada em xeque-mate. A Bíblia é colocada em desprezo. E tudo tem o olhar da razão humana. E quando nós atentamos para alguns filósofos humanistas, começa-se então uma depreciação para a palavra. Descartes, Leibniz, Spinoza, Baruch Spinoza. E quando nós vamos para o iluminismo, nós nos lembramos de alguns nomes que vão ser a base,
até para eivar e contaminar a estrutura teológica. Eu quero dizer para vocês que a maioria dos filósofos, aliás, dos teólogos liberais, a maioria deles, inclusive a teologia liberal, o liberalismo teológico, ele vai beber na fonte de filósofos que negam a Bíblia e que negam os milagres da Bíblia. Sabe por que tem teólogos aí que dizem: eu não creio em milagres, eu não creio na abertura do Mar Vermelho, eu não creio que hoje ainda existem dons de operação de maravilhas, porque muitos beberam nas fontes de teólogos alemães. E esses teólogos, na sua maioria, foram contaminados por pensamentos filosóficos. Vamos citar 3. Primeiro, John Locke. John Locke dizia o seguinte: que pela experiência vem o conhecimento. E isso se dava tanto pelas sensações, como também pelas reflexões. Nas sensações, o homem, ele compreendia, ele sentia. Pelas reflexões, ele dava a explicação das coisas. John Locke não era ateu. Mas se vocês analisarem, é daí que ele começa a ser o pivô para o liberalismo. Logo em seguida, você tem George Berkeley. Ele vai dizer: ser é ser percebido. Ele dizia que tudo estava na mente. Tudo estava na mente. O objeto se apresentava como ele era. Dessa forma ele já começa a negar a revelação sobrenatural, andando na mesma linha de John Locke. Mas ainda você pode ir mais adiante e você vai encontrar David Hume. Esse nega terminantemente os milagres da Bíblia. Ele ataca os milagres da Bíblia, inclusive a ressurreição de Jesus. Em 1748, na obra que ele lança, Ensaios sobre os Milagres, ele nega a Bíblia, ele nega os milagres, ele nega a ressurreição de Jesus. E muitos teólogos beberam nessa fonte, se contaminaram nessa fonte. É por isso que eu gosto do que dizia Tertuliano. O que tem a ver Jerusalém com a academia de Platão? Eu admiro e sei que a inteligência, a razão, não o racionalismo, a razão é uma bênção de Deus. Mas a inteligência, a razão do homem sem Deus ficou contaminada. Para crer no sobrenatural, só mesmo agir de Deus. Então começa com John Locke. E o que tem de teólogo e o que tem de pessoas que bebem nessas fontes. A nossa fonte maior é a palavra de Deus. A nossa base é a Bíblia. Eu não me importo com o que diz George Berkeley, eu não me importo com o que diz John Locke, David Hume, eu me importo com o que a Bíblia diz. E a minha Bíblia diz que milagres, maravilhas acontecem. Mas muitos beberam nessas fontes, muitos se contaminaram nessas fontes. E só para vocês terem uma ideia, vamos ler bem aqui, pastor. Lê bem aqui, sente ali rapidinho. Só para a gente ter uma ideia. Colossenses. Veja o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. Parece que é 2:8, veja aí rapidinho. Colossenses 2:8. Ele vai ler isso aqui, só para que você tenha uma ideia disso, que é maravilhoso a gente entender isso. 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha aí como é que diz, tende cuidado. Para que ninguém vos faça presa sua. Isso, vamos lá. Por meio de filosofias
e vãs sutilezas, e vãs sutilezas. segundo a tradição dos homens, Olha, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, segundo os rudimentos do mundo. e não segundo Cristo. O que tem de pessoas aí, eu fiz mestrado em uma universidade que é liberal. Alguém disse para mim: pastor, o senhor não se abalou? Eu não. Sabe por que eu não me abalo? Porque aqueles homens, a maioria dos que estão lá, estão tentando explicar o sobrenatural com uma lógica humana. Baseado em que filósofo disse, baseado no que um historiador disse. E Paulo está dizendo aí: ninguém vos engane com as tradições ou vãs filosofias. Essas vãs filosofias aqui não é curso de filosofia, porque tem filósofo aí que crê em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Agora, o maior problema é que tem crente, tem até irmão que vai para a universidade, aí quando começa a ouvir sobre John Locke, quando começa a ouvir sobre George Berkeley, quando começa a ouvir sobre David Hume, mas é maravilhoso, é gostoso, isso é bom, é muito inteligente. Cuidado! Eu gosto muito de Soren Kierkegaard, que ele diz o seguinte: a fé é um salto no escuro. A fé, ele diz, não é racional. Ele diz que a fé não depende do racional. A fé é um agir sobrenatural de Deus. Tem crente que fica admirado, né? Aqui é o doutor fulano, ele estudou com Sartre, ele estudou. Meu irmão, pode ser o Sartre, pode ser o Karl Marx, pode ser quem quiser. Se não entender de Bíblia e não saber o que é mistério da Bíblia, ele não entra no sobrenatural nunca. E eu tenho um conselho de Deus para quem é teólogo. Meu querido amigo e meu querido irmão, faça curso de teologia, cresça. Agora deixa eu te dizer uma coisa, saiba, o próprio Platão dizia que cada homem, ele está em cima de uma jangada. Ele não tem um conhecimento para tudo. Sabe quem é que tem? É a palavra de Deus. Milagres podem acontecer, sim, porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. O camarada está dentro de uma academia. Eu quero nessa oportunidade dizer para vocês que a minha concepção dialética, a minha perspectiva humana e visionária sobre o universo, sabe de nada não, irmão. É uma mente ínfima tentando explicar o sobrenatural. Ele não sabe nem para onde vai quando morrer. Nós temos que ficar com a Bíblia. Mas depois desses filósofos, eu vou citar mais dois, que é da corrente idealista. O idealismo pregava o seguinte: tudo está na mente e não no que é físico. E sabe quem é que participa dessa corrente? São muitos, mas eu vou citar apenas dois: o próprio Kant e Hegel. O Kant, ele dizia o seguinte: Jesus, ele foi um ser moralista, ele foi um mestre. Ele entendia que a importância de Jesus estava no seu aspecto ético. Mas ele descarta também o sobrenatural. Porque ele dizia que aquilo que tem que ser provado pela ciência. Ele dava mais ênfase à razão. Ele não acreditava em evidências, provas da existência de Deus. E o que teve de gente, de teólogo, que bebeu nessas fontes. Isso aqui é sério. Os teólogos liberais mais famosos, Friedrich Schleiermacher, o próprio Adolfo von Harnack e Albert Richards. Se você ler esses homens, tem coisas boas nos escritos que eles fazem. Mas muitos deles negam o próprio Cristo Jesus. E olha com quem Bultmann vai beber, com Adolfo von Harnack. O que eu quero dizer aqui é que muitos desses teólogos alemães negam a inspiração da Bíblia, negam os milagres, negam o sobrenatural de Deus. Ainda tem aluno que diz: eu estudei com o alemão fulano de tal. Eu quero saber se tu estudou, foi a Bíblia. Eu quero saber se tu estudou, foi a palavra de Deus na essência, com quebrantamento, porque é mistério, meu irmão. Vida sobrenatural com Deus é só você e Deus. Como era que o próprio Bultmann
E o Paul Tillich, nessa descaracterização da essência da palavra, como vê o sobrenatural? Isso é um aspecto ético, isso é um aspecto que traz uma consciência para nós. Se vocês analisarem a estrutura do evangelho social, a estrutura do que está sendo pregado aí da teologia da libertação, tudo vem por esse viés. Mas eu estou aqui para dizer que nós acreditamos no que a Bíblia diz. É no que a Bíblia diz. Então a primeira coisa, nós definimos o que é milagres. Milagres aqui é uma ação do Espírito Santo para explodir grandes milagres através de você. Negamos e afirmamos que os milagres são possíveis. Ainda que todas as academias do mundo neguem, nós vamos ficar com a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. E pode observar, vai bem aí, 1 Timóteo 4 primeiro. Hoje tem muita gente muitas pessoas que estão seguindo esses ensinos absurdos, esses ensinos sem base. Pode ler aí. Mas o Espírito expressamente diz isso, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, sim, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está vendo? Muitos, lê de novo, pastor, isso é lindo, vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz. Aí é 2 Timóteo, não é isso? 1 Timóteo. Aliás, 1 Timóteo, deixa eu ver se aqui, vai, lê, pode ir. Mas o Espírito expressamente diz, sim, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, sim, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Viu? O Espírito expressamente diz. Olha aqui, é lindo. Eu não coloquei aqui, eu me lembrei dessa passagem agora. Mas observe que essa palavra aqui, retos, essa palavra aqui, retos, sabe o que ela quer dizer, irmãos? Sem dúvida, certamente, bem claro, o Espírito está dizendo que haverá desvio da fé. O que teve de pessoas que pregavam a Bíblia, que pregavam a palavra. Um dia um irmão disse assim: pastor Zéu, depois que eu comecei a estudar crítica bíblica, eu agora tem muita coisa da Bíblia que eu não creio. Tem muita coisa da Bíblia que eu não aceito. Meu irmão, você não pode estudar algo para destruir a tua fé. Pois quando eu li crítica bíblica, quando eu li o livro de Edson Farias, dentre outros, até mesmo de Bate Ehrman, quando eu li as obras deles, eu li, mas eu fui também para outros autores que confirmam a palavra de Deus. E como diz um cantor ali do Recife, ele diz assim: ainda que não existisse a Bíblia Sagrada, nem anjo, nem profeta para me dizer, mas olhando para o céu, a terra e o mar, descobriríamos que existe um supremo ser. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Então prestem atenção, o Espírito é quem diz. Muitos estão negando os milagres, negando a fé, negando a eficácia. Mas eu fico com o que o apóstolo São Paulo falou aqui: milagres acontecem pelo poder do Espírito Santo. A outro é dado operações de maravilhas. Você crê nisso? Só experimenta isso, só vive isso aqui quem crê. Mas é porque eu estava lendo o Humer, ele não quer. E quem é o Humer? Para dizer que não acontece. Para ele dizer, o Humer dizia que Jesus, o milagre de Jesus era uma farsa, que não existe. Não se pode crer nisso hoje. Sabe qual é o maior problema do liberalismo? É que o liberalismo, além de ser bem subjetivo, particularizado, ele leva a pessoa a depender mais da razão. E quando a razão entra em choque com a fé, eles preferem ficar com a razão. Ser liberal é isso. Mas nós ficamos com a Bíblia. Está escrito lá em João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz o John Locke, David Hume, George Berkeley, não é como diz Platão, não é como diz Sócrates, é como diz a Bíblia. A Bíblia diz que milagres são possíveis. Mas vamos lá. Então eu já falei duas coisas. Primeiro, definimos milagre. Segundo, falamos sobre
que os milagres são possíveis e desprezamos as interpretações de teólogos frios. Agora, terceiro, a Bíblia e os milagres. Olhe para mim aqui agora. Se você não crê em milagre, você não vai crer na Bíblia. Porque a Bíblia, pastor Luiz, pastor Wagner, a Bíblia é um livro de milagres. Não é assim? É ou não é? Primeiro, Gênesis é o primeiro versículo de Gênesis, é o versículo do milagre. No princípio criou Deus os céus e a terra e os céus existem por quê? Diz aí vocês bem alto. Deus criou, é o quê? Milagre. É inexplicável. Se tu não crê nisso, tu não vai crer em nada. A Bíblia, meus irmãos, ela não é livro para cientista. A Bíblia ela não é livro para crítico. A Bíblia não é livro para responder os teus desejos. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou tu crendo ou tu não crendo, ela é Bíblia. Ela é Bíblia. E quando eu observo a Bíblia, ela está cheia de milagres. Agora olhe para cá. Imagine, meu irmão, eu coloco aqui, observem bem. Imagine, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:3. Pela fé, olha lá, lê bem aí, pode ler. Eu gosto da Bíblia, irmão, ô coisa boa, é a Bíblia. Vamos lá. Coisa boa, isso aqui tu tem que crer na Bíblia, vamos lá. Hebreus 11:3. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Porque tem irmão que diz, eu não creio em milagre, eu não creio da Bíblia. Então, quando tu for ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tu vai ficar incomodado o tempo todinho. Porque do Gênesis ao Apocalipse só tem milagre. Pode ir. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Peraí, não é pela ciência, não? Não. Não. Como é que está dizendo aí? Entendemos pela fé. Peraí. Não é pelo explicar dos teólogos, dos filósofos. Porque quando a gente volta lá para os pré-socráticos, aí nós temos Tales, nós temos Anaximandro, Anaxímenes, nós temos eles tentando explicar como surgiu o mundo. Não é assim não, está dizendo? Não é não? Não é assim não. Então, é pela teoria dos cientistas? Também não. Como é que está dizendo aí? Pela fé. É pela fé, que diz o quê? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela palavra de Deus foram criados. Então pronto, já imaginou? A Bíblia diz que o Deus diz, haja isso, haja aquilo, haja isso, haja isso, haja... Pegue qualquer livro de biologia, de geografia, pegue qualquer livro de ciência, não há explicação. Agora eles têm argumentos. E lindos, eu escrevi aí no meu blog, parece que eu não sei bem o meu blog, mas está lá, eu escrevi essa semana, falando sobre a comparação de como a ciência apresenta o homem, a formação do homem e como é que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta de uma maneira tão linda e a ciência apresenta de uma maneira tão feia, mas não querem aceitar. Então, a Bíblia é um livro de milagres. Na hora que tu abre o primeiro capítulo é milagre. No princípio criou Deus os céus e Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que o mundo foi criado pelo poder da palavra. Aí um cientista, doutor, está na universidade. Olha pessoal, eu quero dizer o seguinte, aqui há bilhões de anos, aí pega, eu acho até interessante, deixa eu dizer para vocês aqui. Não é assim? Aí eu já estudando, aí eles pegam, montam slide, aí botam uma rochazinha, aí botam um negocinho, um risquinho, aí diz aqui, esse risco ele tem 6 milhões, mais ou menos, de ano. Primeiro, como é que ele sabe? Ele diz, não, é porque ele foi pelo... Nada, irmão. Está vendo como é as coisas? Aí, eles acreditam nisso. Não é assim? Eles acreditam nisso. Aí mostram, ficam explicando as coisas, como se tivesse... Sabe não, meu irmão. Rejeitam a Bíblia, agora nós ficamos com a palavra. É assim? Nós ficamos com a palavra. Olha para cá, a Bíblia é um livro de milagres. E se você hoje chegar numa universidade ou em qualquer lugar e disser assim, a Bíblia diz lá em Êxodo, por exemplo, quando você lê Êxodo, capítulo 17, 1-6, nós vamos ler aqui, Êxodo 17, 1-6, a Bíblia diz que Moisés foi lá, bateu na rocha e saiu o que da rocha? Ei, fala aí bem alto vocês, saiu o que da rocha? Saiu o quê? Já imaginou, irmão? Falar para um doutor, para um médico, para um cientista, olha, a Bíblia diz que um homem pegou um pedacinho de pau e aí foi lá Deus diz, vai lá, e Deus só mandou ele falar a rocha. Ele estava meio zangado com o povo, aí ele feriu, não foi assim? Ele bateu na rocha, aí da rocha saiu o quê? Já imaginou, irmão, hoje os homens para encontrar água usam tantos recursos pesados, aí o Moisés vai lá com um pedacinho de pau, irmão, isso aqui é só para crente. É ou não é? Isso aqui é só para crente.
Moisés vai lá e pega um pedacinho de pau e bate, aí sai água. Tem muita gente que quer explicar. Eu estou escrevendo sobre a hermenêutica de Paulo à luz do Velho Testamento, e o Paulo lá no Novo Testamento diz assim, olha, e a pedra que Moisés bateu era Cristo. Estão vendo como é as coisas? Agora vai dizer hoje, em plena modernidade, era isso aqui que Bultmann dizia, vamos desmistificar o negócio, porque a modernidade não vai aceitar essas linguagens. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando você olha para isso, aí você diz, mas um homem bateu e saiu água. Mas eu vou dizer mais, e já imaginou, olha a intervenção de Deus. O povo de Deus vai passar, mas tem um Jordão. Lê bem aí, Josué capítulo 3, vamos ler só essa aí, capítulo 3, versículo 15 e a 17. Creio que é isso aí. Olha, enquanto ele acha ali, a Bíblia diz que o povo de Deus ia atravessar o Jordão. Mas era a época que o Jordão estava cheio, transbordava. O que Deus fez? E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, eita Deus, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Isso. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. E então passou o povo defronte de Jericó. As águas pararam lá em cima, né? Deus, pelo poder dele, isso é milagre. Deus lá em cima, para bem aí, fica bem aqui. Aí a água ficou. E aí pronto, para passar o velhinho, para passar o menino, para passar a mulher, para passar o povo de Deus passando tranquilo. Mas só que antes de Deus fazer o milagre do Jordão, se você ler em sua Bíblia, Êxodo 14, 21, a Bíblia diz que Deus abriu, foi o mar vermelho, mandou um vento, soprou tudo e o mar se abriu e acabou-se a conversa. Aí tem gente aí que está tentando explicar. Eu acho que isso aqui é o seguinte, não tem bem. Eu fico só rindo, irmão, quando eu vejo esse monte de cientista, de doutor. Tem aí gente que diz assim, fulano que é PhD em divindade. Ele sabe o que é de divindade, irmão, que ele não é divino. É ou não é? Aqui é PhD em divindade. Irmão, isso aqui é só pelo olhar da fé. Olha, Êxodo 14, 21, o mar se abriu. Josué 3, 15 a 17, o Jordão, as águas pararam e o povo de Deus passou a pé enxuto. Agora conta lá na universidade que um dia um machado caiu. Está lá em 2 Reis 6, primeiro. Um dia um machado caiu nas águas e um homem de Deus pegou um pedacinho de pau, porque eu nunca vi pau virar um azougue, um imã. Não é assim? Mas naquele dia, a Bíblia diz que o Eliseu começou a mexer nas águas. E o que aconteceu? O machado subiu e ficou na água. Aí ele disse, pode pegar o machado. Isso aqui é milagre. Isso aqui é milagre. Se tu lê isso aí na Bíblia e não crê, pode largar de ser crente, meu irmão. Pode largar de ser crente. A minha Bíblia diz ainda, lá em 1 Reis, capítulo 18, 37 a 38, que o homem de Deus orou e caiu fogo do céu e matou gente. Isso é milagre. Quer mais? A minha Bíblia diz lá em Josué, capítulo 10, versículo 12, versículo 13, que Josué orou e o sol. Aí pronto, tem cientista que diz, olha o erro da Bíblia, porque aqui está errada a interpretação. Josué, a linguagem dele aqui era funcional, não era linguagem científica. A gente sabe que a terra é redonda, mas aí a pessoa diz os 4 cantos da terra, como se ela fosse quadrada. Josué não está tratando de ciência, ele está usando uma linguagem funcional do dia a dia. Meu Pai do céu, aí é milagre. Tu quer mais? Olha, quando você analisa esse texto bíblico, a Bíblia fala de um povo que derrubou uma muralha poderosa, sabe como? Só cantando. Só cantando. E meu irmão, a Bíblia diz que só cantando. Isso aqui já pensou, irmão, um bocado de crente. Olha, Deus diz, eu vou derrubar a muralha. Porque Deus podia fazer o seguinte, eu vou derrubar aqui, com o meu poder, com a minha glória. Mas aí Deus testa a nossa fé também. Aí eles vão um dia, vão outro dia, 7 vezes. Aí na última eles dão a rodada e gritam e o muro cai no chão. E a Bíblia diz que foi só cantando e tocando o chifre. Isso é milagre. Tu crê nisso aí? Vocês creem nisso aí? Eu creio. Agora, se você analisar a palavra de Deus, Deus faz esses milagres. Aí alguém diz, pastor, mas isso aí é no Velho Testamento. Vamos lá, Novo Testamento. Jesus nasceu debaixo de milagres. Jesus nasceu debaixo de milagres. Jesus começa o ministério dele com milagres. Capítulo 2, 1
até o versículo 11, quando você lê João, a Bíblia diz que o primeiro milagre, lá em João, é que ele transforma o quê? Ele transforma o quê? Água em vinho. Fala-se de um crítico que diz assim, ó, Jesus não transformou água em vinho, eu também transformo. Aí ele pegou uma água e transformou perante o povo na faculdade para fazer gracinha. Aí um aluno crente olhou para ele e disse, professor, agora beba. Ele disse, não posso beber porque tem produto químico. Ele disse, aí está a diferença. Jesus transformou e mandou o povo beber e foi o melhor vinho. E o teu você não bebe. É assim, meu irmão. A Bíblia no Novo Testamento começa com milagre. Jesus nasceu de milagre. Jesus operou milagre. Quer ver? A Bíblia diz Jesus controlando a natureza. Capítulo 8, 23 em diante de São Mateus. E aí você prossegue. Quando a gente lê a própria palavra de Deus, eu coloco aqui para que você entenda. Se você analisar, a Bíblia diz, lá no capítulo 6, 5 até o verso 16 ou 14 de João, que Jesus alimentou quantos? Uma multidão. E ele alimentou com o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Aí tem gente que diz assim, não, Jesus fez um milagre, foi o seguinte, ali cada um foi levando um peixinho, foi levando um pão. Não, meu irmão, foi só os 5 pães e 2 peixinhos. Ele orou, abençoou, e quanto mais partia, mais se multiplicava. Milagres! Milagres! Tu queres mais? No Novo Testamento, nós vamos parar por aí. A Bíblia diz, no capítulo 5, 17, que Pedro foi liberto da prisão pelo milagre. Está aí na sua Bíblia, 5, 17 a 20 de Atos. Pelo milagre, pelo poder da palavra de Deus. E eu disse agora há pouco que o milagre é uma explosão de maravilha, de poder e até de juízo. Vocês sabiam que Paulo uma vez estava pregando, e aí um camarada tentando atrapalhar Paulo, aí Paulo diz, filho do Satanás, filho do diabo, tu vai ficar cego. Na mesma hora ele ficou cego, está aí na palavra do Senhor. Atos 13, você pode ler do 6 a 11, milagres. Queres mais? A Bíblia diz claramente, meus irmãos, que o Paulo tinha poder na vida dele. Lê essa passagem, agora essa aí eu quero que a gente leia, 19, 36. Aliás, Atos 19, 11. 11, 12, vamos lá. 11, 12, como é que diz? Olha aí. Isso aqui é Paulo. Isso aqui é Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, isso, fazia maravilhas extraordinárias. Isso. De sorte que até os lenços, olha, e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham esses espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E pela mão de Paulo fazia extraordinários milagres. Paulo, eu já falei aqui, conforme Romanos 15, 19, ele não era um teólogo frio, ele via maravilhas, ele via milagres. Ele via milagres. E se você ainda analisar e prosseguir, você vai ver que o apóstolo São Pedro, Atos, capítulo 9, 36 a 41, quando você lê, Pedro chega na casa onde os irmãos estão reunidos, Dorcas tinha morrido, Pedro se coloca em oração e o milagre acontece, ela ressuscita. O Novo Testamento está recheado de milagres. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você abrir agora a sua Bíblia, lá em Tiago 5, verso 16, a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O Deus que usou Moisés, que usou Elias, que usou Eliseu, que usou os profetas, Ele é o mesmo que quer fazer explosões de milagres na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas eu quero dizer agora, a terceira coisa, para que milagres? Para que milagres, pastor Ciel? E aqui nós vamos encerrar. Para que milagres? Qual é o propósito de Deus dar os dons? Ennis, em uma obra que ele escreve, ele diz que os milagres
Quando veio o cânon do Novo Testamento, fechou e acabou. Não tem mais milagre no nível de Moisés, no nível dos apóstolos, porque os milagres eram para confirmar a mensagem. Ô querido, quem foi que disse para esses teólogos que eles têm autoridade para dizer que com o fechamento do cânon acabou isso? Onde é um versículo na Bíblia que diz que isso acabou? E todos que têm se dedicado a buscar a Deus com sinceridade e com verdade, Deus tem usado com milagres e maravilhas. Eu já citei aqui vários nomes. Ao mesmo tempo que Enes fala isso, ele diz: mas eu quero dizer para vocês que Deus, ele escuta um crente sincero quando ora. Esse próprio teólogo, quando ora. E eu vou dizer uma coisa: enquanto tem teólogos aí negando, dizendo que não é, sabe por que a igreja tem crescido? Porque a igreja prega o maior milagre da história, a ressurreição de Jesus. E sabe por quê? Que milagres ainda acontecem hoje? Para mostrar que o Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo e opera através de nós. Jesus opera através de você. Já imaginou a gente servir um Jesus que não cura mais, um Jesus que não opera mais, um Jesus que não faz mais maravilha, um Jesus que não usa mais com dons? Meu irmão, que negócio é esse? Quando Pedro curou o paralítico na porta do templo, ele disse assim: olha, o Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou, e esse homem está andando, porque meu Jesus está vivo. Oh, aleluia! Nosso Jesus está vivo, meus irmãos. Dizer que isso não acontece mais, eu quero dizer que é a maior heresia do mundo. Eu não quero servir um Cristo que não opera mais. E eu vou dizer uma coisa: eu tenho visto aqui na igreja, eu tenho visto milagres. Eu tenho visto Deus usar pessoas que entram no hospitais. Tem gente ali no estado terminal e recebem a cura. Tem pessoas na nossa igreja que recebem milagres, e em muitas outras igrejas também. Agora eu quero dizer que é preciso entender o porquê e para que os milagres. Se você ler Moisés, se você ler os apóstolos, vocês vão entender, principalmente no livro de Atos, que o milagre tinha dois propósitos. O primeiro, beneficiar a pessoa. E o segundo, tirar impedimento contra o evangelho. O milagre, os milagres eram operados na vida dos servos de Deus para isso. Primeiro, beneficiar alguém que precisa da bênção. Entenda isso aqui. Porque a Bíblia diz que o dom é para abençoar quem está no corpo, que é a igreja. Mas segundo, todas as vezes que você lê o livro de Atos, quando acontecia o milagre estava relacionado a retirar o impedimento que estava tentando banir ou parar a marcha do evangelho. Escutem aqui, milagres na Bíblia nunca foram e não serão dados para promover pregador, para promover igreja, para promover movimentos. O milagre, os dons de operação de milagres, eles são dados para beneficiar o corpo e arrancar qualquer impedimento que tenta parar a marcha do evangelho. Quando Pedro chega na casa de Dorcas, ele vai orar, ele manda todo mundo sair, não é assim? Lê bem aí, só para a gente encerrar aqui. Só para a gente encerrar. É 9, né? É 9. É lá pelo 36, né? 9. 36, não é isso? É 10? Atos 10? Não é 9? É 9. É, vai. 9:36, vamos lá. Isso. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Isso. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Sim. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos de que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. Isso. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera. Olha como é que a Bíblia mostra. Mostra ela, uma mulher atuante, ela tinha sido uma mulher bondosa, uma mulher caridosa. Mostra isso, vamos lá.
que Dorcas fizera quando estava com elas. Isso. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Olhe para cá. Pedro mandou que todos saíssem. Ele não queria glória, ele não queria poder para evidenciar que ele era o tal. Isso ele vai lá dizer no capítulo 3, não é pela nossa virtude. Outra coisa, ele sabia que aquilo ali só poderia acontecer pela oração e pelo poder de Deus. Ele manda todos saírem e vai orar sozinho no quarto. Quando você vê pregador, eu faço milagre, venha para a minha igreja que aqui tem milagre, aqui Deus opera. Não é assim. Milagres não é para promover pregador, não é para promover mídia de igreja. Milagres é para confirmar ainda mais o evangelho e remover todas as barreiras, todos os impedimentos. Então esse é o propósito do milagre. Tem muita gente que não entende. Até os discípulos, quando não eram convertidos, não entenderam. Eu vou só citar essa última e a gente encerra. É Lucas capítulo 9, lá pelo verso 54. Eu vou citar essa e a gente encerra. Cadê o hino? Já está no ponto aí? É o milagre, vocês ensaiaram? Só Deus pode fazer milagre? Isso. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Aí pode ir. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Saiba, eu falei aqui de dois propósitos para que a operação de milagres aconteçam. Dois. Nós cremos nos milagres. Agora nós não cremos nas palhaçadas que estão tendo aí, de pessoas que buscam querer encher a igreja, fazer mídia, bota na internet para atrair. Milagres não é para isso. Os discípulos, quando Jesus foi rejeitado, eles disseram: Senhor, queres que a gente roga para cair fogo do céu, para que todos vejam a tua glória? Ele disse: vocês não sabem, eu não sou disso, eu não preciso dessa glória. Entenda que Deus quer te usar com milagres. Mas o milagre não é para te exaltar, é para beneficiar o corpo. O milagre é para confirmar a mensagem que você prega e para mostrar que o nosso Jesus está vivo. Vamos lá, como é que